Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem é Jesus Cristo? Existem muitos questionamentos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Para os judeus não cristãos, Jesus foi um impostor que veio, passou 33 anos no planeta Terra se fazendo filho de Deus e finalmente foi fracassado com a morte na cruz. É com esse conceito que o Papa Francisco fala sobre o fracasso de Deus. Jesus presente em toda a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita para o mundo através dos judeus, como única fonte de informações de Deus aos homens, e é através dela que conhecemos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. No diálogo do homem com Deus, após a desobediência do pecado, Deus Pai fez menção direta sobre Jesus, o Deus encarnado através da mulher que viria para destruir Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus é o Messias? Messias quer dizer ungido de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, para cada circunstância existente entre a raça humana, ele usa vários nomes: Yahvé, Elohim, Shekinah, Yeshua ou Jesus, que significa Salvador, Machia, ou Messias, Redentor. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todos os demais habitantes do universo, mantendo seu sustento. Para o rei Acaz, rei de Judá, sofrendo ameaças dos reis Rezim e Peca, Deus se apresentou através do profeta Isaías com o nome o Emanuel, Deus conosco, que nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículos de 1 a 14 e Mateus capítulo 1, versículo 23. Lucas registra a virgem chamada Maria, da linhagem do rei Davi, que após receber a visita do anjo Gabriel, avisando-a da sua gravidez pelo Espírito Santo, o nascimento de Jesus Cristo, que, além de salvador do povo dos seus pecados, estabeleceria o reino milenar. Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33 e Lucas capítulo 2, versículo 7. É difícil entender por que os judeus rejeitam a Jesus como Messias, pois tudo o que aconteceu sobre ele e a sua vinda para estabelecer o seu reino milenar foi predito tanto no Antigo como no Novo Testamento, ou seja, profetizado no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento, e com algumas profecias ainda a cumprirem sobre a sua vinda, o julgamento das nações e o estabelecimento do seu reino milenar. Vejamos alguns exemplos. Sobre a profecia do nascimento de Jesus. Logo após a entrada do pecado no mundo, no diálogo de Deus com o homem, o nascimento de Jesus foi predito pelos lábios do próprio Deus como a semente da mulher que nasceria para guerrear e vencer Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sendo repetida pelo profeta Isaías no seu livro capítulo 7, versículo 14, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Profecia esta confirmada com o nascimento de Jesus na estrebaria de Belém da Judéia, com manifestações angelicais. Lucas capítulo 2, versículos 7 a 14. Sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Alguns textos bíblicos prevendo a crucificação de Jesus antes da fundação do mundo. Sendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 53, profetizou a crucificação de Jesus. Além de todas as maravilhas operadas por Jesus enquanto esteve fisicamente neste mundo, a maravilha incomparável foi, no primeiro dia da semana, ressurgir dentre os mortos, vencendo a morte e garantindo a nossa vitória sobre a morte. Seu retorno à terra e o estabelecimento do milênio. O profeta Isaías, no capítulo 11 do seu livro, descreve o reino milenar de Jesus e a natureza desse reino, cujo rei será Yeshua, ou seja, Jesus Cristo. O milênio de Cristo está profetizado como o último e eterno no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 34, 35 e 44. Também o milênio de Cristo está profetizado em Apocalipse, capítulo 20. Quando foi colocada uma tabuleta na cruz de Cristo dizendo: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", Mateus capítulo 27, versículo 37, não era simplesmente uma acusação irônica, era sim a grande realidade. Jesus, nascido em Belém da Judéia, morto na cruz e ressurreto, o Salvador de sua igreja e o Messias dos judeus, virá para julgar as nações, acabar com a guerra do Armagedom, lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo e resgatar os judeus e estabelecer o seu império milenar predito em Daniel, no capítulo 2 e outros textos bíblicos.